Atenção para o top de 3 segundos. Mais um campeão de audiência. Ao vivo. Aboru aboyo. Aboyi bọ́ ṣiṣẹ́. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni o, ẹ̀yin babaláwo tó ń kífá. Aláàárá mi ìwòrò sọpẹ́ ẹ màmá ṣeun. Começa agora para todo o Brasil, Papo de Aô, interatividade e dinamismo na sua rádio, com Babalaô, Ifadaió, Adetoyangan, Eleboiba. Láì lólùsìn o àtẹ̀wé àtàgbà ẹ jẹ́ ká gbáríjọ kásẹ̀ dúmọ́ rẹ. àtẹ̀wé àtàgbà ẹ jẹ́ ká gbáríjọ kásẹ̀ dúmọ́ rẹ. Boa noite a todos da Rádio Fá Brasil. 22 horas. São 20 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Obrigado a participação dos ouvintes aqui. Vamos dar continuidade, né, ao Papo de Aô. Hoje não vou falar muito mais sobre o tema orixá, já foi bem extenso. Depois nós podemos futuramente voltar a falar sobre o assunto. Então hoje o tema maior, né, é falar sobre o medo, insegurança, aflições, e chamar os ouvintes a um assunto que eu acho bem sério, porque estamos tendo uma grande dificuldade hoje no mundo espiritual e no mundo material. As pessoas estão confusas em relação a muitas informações e muito confusas também com muitas opiniões que são dadas na internet e que são dadas dentro do contexto político. Então, hoje eu vou falar para vocês algo que possivelmente vai ajudar bastante gente que escutar hoje ao vivo e também escutar as reprises, né? O fator principal, né, do assunto é falar sobre Ori, né, que é a cabeça, mente, e tentar explicar para as pessoas que estão escutando a rádio e estudando bastante a rádio, né? Tentar explicar como a gente pode superar isso, né? Começando pelo medo. O medo é uma palavra que para mim tem vários significados. O medo ele pode trazer muitas incertezas, ou também um agrado, ou também uma defesa. Pessoas têm medo de coisas, ou têm medo de situações ao qual nunca se passaram. Então o medo também entra também na questão da incerteza. Então o medo ele pode ser convertido se você tentar de alguma forma atacá-lo. Então, existem fases na vida que as pessoas têm medo porque não conhecem. Então, muitas pessoas, estou querendo dizer para todos aqui, muitas pessoas têm medo do Ifá. Têm medo de conhecer o Ifá. Porque existem muitas pessoas mal intencionadas. Em Ejobê, o do Ifá Ejobê, existe um Iure Ifá que fala Ijainu Enyansoro, que a vida, né, a dificuldade da vida, né, o ser humano, Ijainu Enyansoro, o ser humano briga um com o outro, então há dificuldade. Na dificuldade vem o medo, na dificuldade às vezes não vem o perdão, na dificuldade vem a incerteza, na dificuldade também vem você não querer atacar algo que está lhe afligindo, então, as más aflições, né?
Então, tem o Yuri Ifá aqui, fala de Ijai Nyansoró. Se você... Desculpem. Se você conseguir sempre deixar que outro te ataque, outro fale por você, você não tem opinião própria sobre um assunto, ou se você não sabe se defender, você vai causar insegurança dentro de você, vai assemelhar isso ao medo, e o medo, de pouco a pouco, vai tomar conta de você, né? Existem vários casos que pessoas têm ataques epiléticos, casos que pessoas se suicidam, e assim vai, né? Atibebeló, assim vai. Então, o que o Ifá fala? Porque quantas pessoas têm muito medo, têm incerteza, as más aflições, para você atacar, nós dentro do contexto religioso, né? Falando de contexto religioso, se nós temos verdadeiramente Ifá, Olodumare, que é Deus, Egungun, se nós temos Orixá, que a gente chama de Abatalá, a vida toma um outro caminho. Essas pessoas brigam e não se oferecem nenhum perdão. Essas pessoas vão ter o julgamento de Deus. Então tem muita gente que fala: olha, a pessoa me pôs medo, por isso que eu não conheço, porque eu tenho medo, eu tenho certeza do que você faz, e eu não quero mexer por causa disso. Mas muitas vezes, nesse medo, nessas más aflições, há aquele julgamento errôneo das pessoas. Então a gente que é do Ifá e conversa com meus irmãos de Ifá, a gente tem uma dificuldade muito grande por remar contra a maré, porque nós já falamos de tantas informações aqui contraditórias ao que se faz no Brasil, ou não todos, mas a maioria faz, dos sacerdotes, faz no Brasil de maneira controversa aquilo que a gente aprende, por mais simples que seja, né? Os rituais, o modo de interpretar os versos de Fá, a liturgia, por mais simples que seja, as pessoas impõem outras informações e as pessoas vão se espalhando, vão sumindo, não aparece mais porque tem medo do que o outro sacerdote está fazendo. Então o julgamento é muito grande. E o julgamento não é nós, humanos, que temos que fazer, é Deus. No final de tudo, é Deus. E as pessoas que estão escutando, que vão escutar a reprise, tem que ter uma informação do começo do universo, né? Tudo isso que eu estou falando aqui agora, no lado negativo da história, né? Que também o medo tem um lado positivo, mas eu vou falar do lado negativo. Tudo isso, antes de vir na Terra, como o Babai Fadimi disse para mim ontem off, e é verdade, o medo, a insegurança, a doença, fomos nós que acabamos a colher aqui na Terra. Porque no céu isso não tem, não existe. Existe a segurança, existe o erro, também o Oromilá errou no céu, em muitas ocasiões. Mas é um assunto mais profundo para falar disso, é muito complexo. Mas todos esses Adiogun, medo, insegurança, doença, somos nós seres humanos que trouxemos isso. E somente nós mesmos podemos alavancar isso, tirar isso da nossa vida. Não tem outra situação. Então, se você tem medo de viajar, é porque isso está dentro do seu subconsciente. E como trabalhar isso? Tem várias formas. Trabalhar em ebó, trabalhar em conversar, trabalhar na medicina, trabalhar de vários motivos. Então,
por mais que seja assim, vamos dizer assim, vulgarmente, vai, besta, vai, o medo que a pessoa tem como resolver. E o primeiro, o começo de tudo, na minha opinião, vem das brigas, das incertezas que atrapalham o nosso caminho. Então, tem muita gente que não gosta de, como é que eu posso dizer, ficar no meio fio, fazer uma tentativa muito grande, pensando que vai dar errado na frente, sendo que, normalmente, tem um do IFA que fala disso, mas normalmente a gente tem que consultar quem é do IFA, consulta o IFA, que é o orixá do destino, que vai falar nos destinos que é melhor para nós. Às vezes consultar IFA, quem souber consultar, quem é sacerdote e sabe consultar com certeza, vai saber assemelhar isso. O que devemos fazer para que isso não acarreta a nossa vida, né? Então, aí vocês vão parar de pensar, mas isso aí é fácil. E para quem não é do orixá? Para quem não é, vai ter que procurar um sacerdote para poder ajudar. Não tem outra informação. Ou arrisca. Que normalmente arriscando, mesmo tentando e dando errado, pelo menos você tentou. Você esteve aqui, né? Esteve aqui na Terra e falou, eu tentei fazer tal coisa que eu gostaria de fazer. Você acaba tirando o medo. Eu tive conversando com um bêbado na rua. Normalmente eu converso com todo mundo, tá, pessoal? Eu converso com todo mundo, eu dou atenção para todo mundo, escuto todo mundo. Eu estava conversando com um bêbado que queria olhar meu carro, mas eu estava do lado do carro, não deixei. Aí ele falou uma situação interessante. Ele falou, eu tenho filho, eu sei como é que funciona, que eu estava com meu filho no colo. Aí ele falou, ele tá com o olho assim, que eu tava falando, meu filho tá esperto aqui, né, olhando os carros, ele nunca viu carro, né, foi a primeira vez que ele ficou perto de carro barulhento. Aí ele falou, seu filho tem que ficar aqui e observar esse barulho todo diferente para ele não ter medo do futuro, para ele arriscar. A minha esposa às vezes fala que eu no volante, e meus pais também falam, as pessoas mais perto de mim falam que eu sou um Schumacher, um Ayrton Senna, né, que eu corro pra caramba, não tenho medo, né. Mas assim, desde pequeno eu fui criado para não ter medo. Meu pai, uma vez, me deu uma insegurança, não medo de subir no telhado. Mas não tenho. Nesse caso eu não tenho. Tenho medo de outras coisas. De pequenas coisas, né? Então, isso tem como a gente, né, resolver. Na questão filosófica, na questão cultura, na questão religião, as pessoas não estão hoje querendo aprimorar tudo que elas têm de energia de bom. Então, hoje o mundo, na minha opinião, na maioria do mundo, está meio vago. Vocês não estão percebendo, vocês estão escutando a rádio agora, vocês não estão percebendo que deu uma parada assim, momentânea? É como se estivesse dentro de um cubo, o cubo está aberto, mas não venta, não tem um vento, não tem energia, não move para frente nem para trás. Aí a gente fica pensando nessa insegurança, né? A gente aprende no Ifá, tem 2 versos de Ifá que falam disso, que tem pessoas que estão desesperadas querendo resolver os problemas, mas o Aú não tem pressa. O Aú é o Babalaô, futuramente Babalaô, mas o Aú está aprendendo, né, que eu tenho a visão sobre isso. Outros vão falar que Aú é Babalaô mesmo, mas a minha visão do Aú é que ele está aprendendo, tem caminho de sacerdócio, já tem Tefá, cerimônia de Fá completa. Então, o Aú, tem muitas pessoas que têm pressa de fazer as coisas, tem tanta ferramenta na mão de orixá, medicina, mas não consegue trabalhar, não consegue fazer. E aí o Ifá aconselha a fazer uma coisa, a pessoa vai e faz outra. Então, fica muito vago. Isso. Então, o mundo hoje brigou, todo mundo brigando entre si, brigando, inveja, né? Eu posso mais que você, para mim não tem conversa, e assim a situação está se resolvendo. Mas não é assim que resolve.
Falei ontem, quis dizer mais ou menos ontem, junto com o Babai Fadjemi, que a cabaça está sendo quebrada, rachada. E quando o mundo ficar sem água mesmo, que tomara que não fique, quando o mundo ficar sem alimento, vou ter que comer casca de árvore de novo, né? E assim por diante. Quando o mundo ficar sem recursos naturais, quando as pessoas continuarem matando as abelhas, que são importantes para a criação das folhas, e para nós as folhas são importantes. Quando acabar tudo isso, como é que vai ser resolvido? Entendeu? Então, mas aí falando do medo, o lado positivo do medo, que eu quis dizer para vocês, é que vocês têm que atacar, porque às vezes se você não atacar isso, tirar isso do seu consciente falando que você pode, aí tudo bem. Tem pessoas que têm medo de lutar, de fazer luta, porque vai se machucar. Mas se você lutar, tentar fazer uma luta com treinamento, claro, né, um exemplo assim bobo, e você se dá bem, aí você não vai ter mais medo, porque se você se deu bem. Quebrar o nariz, não tem medo de quebrar o nariz. Se você tem o nariz aqui, se você quebrou, quebrou. Entendeu? Porque você errou. É porque você tem que ter medo de quebrar o nariz. Então tem essas aflições. Né? E isso é uma das partes que gostaria de falar para vocês. A outra parte é que muita gente, repetidamente falando, de novo, muita gente esquece que Ori, na cultura Yorubá, a religião Yorubá, sim Yorubá, é muito importante Ori. Ori é maior de todos os orixá. Então, muita gente não sabe que tem versos de Ifá, que as pessoas hoje não têm acesso, muitos não têm, versos bons de Ifá, que nos protegem. Você não precisa rezar todas as manhãs, mas precisa lembrar de alguns versos que são importantes. Tem pessoas que não sabem, existem versos de Ifá que mesmo você não sendo da religião, você pode usar. O problema só é o Yorubá. Funciona no português, mas não é com a mesma função, mesma força que se você soubesse falar Yorubá, usaria. É a mesma coisa você falar com Tupi-Guarani na língua dele. Ele tem uma força muito grande em um encantamento, mas você vai falar em português. Mas se você falasse na língua dele, dá um outro tom, uma outra energia. Então, falando de Ori, é importante em vários aspectos. Tem que lembrar uma coisa. Na vida, a gente já mostrou aqui que existem pessoas boas e ruins. A pessoa escolhe o destino que é melhor a ela. Primeira opção. Segunda opção, sempre vai existir pessoas más na Terra. Não adianta falar que o mundo vai ficar em paz. Não vai ter paz. Mas a gente tem que procurar a paz e ser a maioria. Né? Se a gente for a maioria da paz, a guerra não vai ser, né? A maldade não vai prevalecer. Então Deus já deixou bem claro que vai existir o bem e o mal. Dos 160 seres humanos que vieram à Terra, né? Ele trouxe a bondade, mas muitos deles foram ignorantes de poder completar o ciclo, fazer o Zebô regularmente. E assim trouxe a Diogun, que são os espíritos maléficos, que são vários, e assim por diante. Né? Então, as pessoas hoje estão muito impacientes, né? No contexto geral, contexto político, religioso, cultural. Nossa cultura, infelizmente, está muito fraca, precisamos melhorar. Eu estou falando no Brasil, não estou falando no mundo, né? E precisamos nos precaver bastante, né? Já temos, por exemplo, em doença, já temos a dengue. Muita gente não está nem aí, né? Que é aí que eu falo, aí o medo seria um fator. Aí que o medo, quando é coisa ruim, complicado de se curar, complicado de se combater, a pessoa não tem medo. Agora as pessoas têm medo de quebrar o dedo, não sei o quê, mas quando é para uma doença, um mosquito, né? Aedes não sei como é que fala. Aegypti, como é que fala? Eu não sei como é que fala.
Aí quando tem uma doença dessa, ninguém tá nem aí. Agora tá o ebola aí, né? O ebola já tem bastante tempo já, mas agora tá se proliferando. Como é que vamos resolver? Como é que vamos se defender de Chapanã? Entendeu? É assim que funciona. Então, entre o céu e a terra, foram criados muitos obstáculos. Existe um verso de Fá que fala a respeito dos seres humanos do céu e os seres humanos da terra. Que um dia eles queriam se encontrar. Que os seres humanos da terra já conheciam os do céu, mas eles queriam fazer uma amizade maior. E foi dito para fazer ebó, né? Como toda a consulta de Fá, que todas as pessoas fazem, foi dito para fazer ebó. Mas somente os seres humanos do céu fizeram, né? E os seres humanos da terra não. Aí quando os dois mundos, né, foram se encontrar, a comida que foi usada no ebó dos seres humanos do céu, eles deixaram na porta entre o céu e a terra. E aí os seres humanos da terra foram e comeram. E foram levados para o céu. Morreram. Isso quer dizer o quê? Primeiro que muitos seres humanos não são perfeitos. Nós somos imperfeitos, com certeza. Somos impacientes. Não conhecemos Ifá e Olodumare por completo. Por isso que sempre temos que estudar. E não fizeram ebó. E deixaram cair por uma cilada, né? Porque a comida estava envenenada. Então, a mesma comida que é feita no céu não foi utilizada para ser feita na terra. Então, se for dado veneno. Esse veneno foram usados os espíritos. Esses espíritos que são ministros levaram as pessoas da terra para o céu. Então, normalmente, quando cai esse Odu Ifá, as pessoas estão à beira da morte. Então elas têm que bloquear a mente delas para que os espíritos do céu, que são o nosso superior ou superior de cada um, não possam nos levar antes da hora. Então temos que ter vida longa. Precisamos procurar vida longa. Eu tenho o meu site, babalaú.com.br. Para quem não conhece meu site, meu trabalho, chama babalaú.com.br. É o site de Ifá, o Pai de Mulá, Templo de Faustão de Sucesso. Também tem a Escola de Ifá, escola online 24 horas por dia. Tem vídeos, tem escrituras em Yorubá traduzido português, sala de informações, de estudos, de coleta de informações. Gradualmente, né, os alunos vão fazendo as provas, que são online também. Não precisa estar lá, a prova já está lá. O aluno vai participando e vai aumentando, né, o nível de conhecimento dele perante a religião, né? Então entra na ifabrasil.com.br, você vai ter lá todas as informações de como se inscrever. ifabrasil.com.br, ok? A reprise agora vai estar no youtube.com/ifabrasil, né, que é o nosso canal do YouTube. E tem também, né, falando sobre o canal da Ifá Brasil, do Templo, que é youtube.com/Ifá Brasil TV. Ok? Eu vou estar lá, Ifá Brasil TV de informações. Futuramente, no próximo, tento aqui juntar as informações todas, fazer a rádio vivo e também fazer ao vivo junto, também lá no canal do YouTube, ao vivo, a Ifá Brasil TV, né? Então é um projeto que eu tenho aí que não vai demorar muito, depende de uma ajuda assim financeira, né, para poder fazer isso, para poder participar. Muito obrigado a Babai Fadimi, Tumbi, Fabamilá e uma outra pessoa entrou aqui. A minha mãe, a Yalan Shaolo, lá também está aqui participando. E os ouvintes que estão escutando pelo tablet, celular e outros meios aí de comunicação. E eu postei agora na internet, hoje à tarde, agora para noite,
Porque a rádio é online. Tem muita gente que fala, não consigo escutar a rádio. Para mim não tem rádio online, basta ter acesso à internet. Tem acesso à internet, você consegue pegar toda a informação possível, ok? Então hoje estamos falando do tema medos e aflições. E tem um verso de Fá. Então isso quer dizer mais ou menos das pessoas que estão lutando com pessoas maiores que elas, que tá numa vida com uma dificuldade grande. Aí cai esse do Yuri Medi, a pessoa, um dos versos que fala que como você vai vencer os inimigos, afastá-los ou sobrepor a eles, mas de maneira invisível. Porque normalmente os inimigos que nós temos na vida são invisíveis. E nunca se esquecer do ponto de vista principal do medo e insegurança, que eu falei no começo do programa, que somos nós que trazemos isso. Isso a gente não nasce com isso, a gente traz durante a nossa vida, durante o acolhimento do pai e da mãe, de como somos tratados, etc. E depois de um certo tempo a gente tem que procurar ajuda espiritual, ou enfim, psicólogo, que pode entender de outros assuntos, que sacerdote não é psicólogo, né? Então, espiritualmente, existem várias maneiras de curar isso, medo, aflição. E uma das informações que tem nesse Odu é que Orumilá vem nos ajudar, vem nos socorrer. Esse Odu fala que é o único que tem capacidade de realmente possuir perante a Ebó, perante Folha, nos recorrer do mundo e fazer com que o mundo, se torne pra gente mais agradável. Bamu pira Pocoquinerefa Fafumila Babalorera tabu bobo ile aye Ebonico wache Obebo Ruba Urumila Bamiu Yatibebelo, assim vai. Então, Yuri Medi, Edikoko Yuri é o nome do Odu, fala Edikoko Yuri. Então, Yuri Medi fala bastante de proteção. A vida é uma medicina, a vida é mágica, nós temos que usar não só a medicina, mas o bom comportamento. O comportamento do ser humano, quando ele é um mau caráter, se deteriora, se regride. A pessoa tem que ser lúcida, a pessoa tem que ser aberta a informações e tem que ser também aberta ao diálogo, aberta a tudo que a vida, o mundo oferece. Aqui eu exponho que é muito importante. Para outras pessoas, o budismo é importante. Outras, Jesus é importante. E assim vai. Então estou aberto. Quem está com o Orixá, quem está com Ifá, Egungun, etc., para nós, nossa visão, está acima, está no topo, está acima de tudo. Então, o ponto de partida começa aí. Você procurar Ifá e Orixá para se curar. O segundo ponto é você se comportar bem, comportar de acordo que o sacerdote está podendo passar as informações através de Ifá e de Orixá. Então, e o terceiro ponto, depois de se iniciar, o terceiro ponto seria iniciar. O quarto ponto seria você seguir as normas e as regras exigidas através dos versos de Fá, que são importantes, de estudar, de procurar saber interpretar os versos de Fá. Isso que falta, principalmente no Brasil está faltando bastante. Então, esse Odu especificamente
fala de como Orumilá, que é o orixá, né, do destino, que trouxe Ifá à Terra, como ele é importante para equilibrar o mundo, equilibrar as pessoas. E se as pessoas estão entendendo, vão entender o que a informação está passando. Ok? Então, isso é um ponto de partida, né, para as pessoas. Ainda é difícil entenderem, né, o Ifá no modo amplo, porque entendam o Ifá como apenas oráculo, né? Colocam o Ifá como oráculo, mas não é o oráculo, somente oráculo. É o amplo. Uma vez eu falei na rádio que está englobado em todas as religiões, estão englobadas nele. E você vai procurar nas religiões, ele fala a respeito disso, né? Para a gente fugir do medo das aflições, além do que a gente traz disso para a Terra, como é que a gente vai nos proteger? Primeiro, precisamos ter ciência que isso resolve com segurança, incerteza. Primeiro, tem que pensar de resolver esse problema. Eu falo para as pessoas que nem é forçado. Eu não faço consulta quando pede para eu consultar para a mãe da pessoa. Eu falo para ele falar com a mãe se eu posso consultar, né? Então, eu peço a permissão da Ori, do destino da pessoa, para ver se pode ser, a pessoa pode estar ajudando. Se a pessoa é muda, é surda, não consegue falar, tá morrendo já, tá na hora da morte ali, aí sim, se a pessoa me pedir, aí eu ajudo. Por isso a pessoa consegue falar, consegue andar, consegue se passar ações, aí eu falo, não, pra ir falar pra sua mãe, pro seu pai, pro seu filho, se seu filho é maior de 18 anos, eu não sei, se o seu filho consegue responder por ele, se ele consegue responder por ele mesmo, né? Então, não pode, o sacerdote não pode, na minha opinião, ultrapassar essa barreira, porque se ele não quer, ou já teve um cliente lá, quando eu fui pro Fortaleza, que ele foi e queria que ajudasse a esposa. Aí eu falei pra ele, ó, pra eu ajudar a sua esposa, ela tem que dar a opinião dela, eu posso fazer ou não. Aí esse cliente falou pra mim, ele fez até o gesto, é tipo, por exemplo, faz aí, vai. É mais ou menos assim. Aí pra ele, meu amigo, eu não quero seu dinheiro por causa disso não. Eu quero fazer meu trabalho. Eu não quero roubar dinheiro seu não, tirar dinheiro seu não, por fazer não. Que não é assim que funciona. Então tem pessoas que não estão culturalmente equilibradas e abertas à cultura de Ifá. Ifá são para os escolhidos, né? E por isso que eu falo, a manipulação do Apelé, a manipulação de Kim, a pessoa tem que ser muito bem centrada, concentrada. Se ele mentir, ele vai consultar lá o Ifá emissou através da consulta. Então tem que ser uma coisa assim muito bem aberta para muitas pessoas. Tem que ser muito, o jogo tem que ser limpo, né? Vamos dizer assim. Então, faz aí, vai. Eu falei pra ele, tem certeza? Ele falou, tem. Então, sua esposa falou, mas mesmo. Já vê o caráter da pessoa. Ela é assim mesmo. É assim. Vamos confiar, né? Aí eu fiz. O resultado não foi tão agradável, né? Foi o único que não obteve resposta. Aí eu expliquei pra ele, depois que eu voltei pra casa, expliquei pra ele, ó, mas do jeito que você falou pra mim, eu fiz lá certinho. Aí a culpa não é minha. Por isso que agora ainda estão mudando um pouquinho a visão dos Babalô na Nigéria. Pelo menos os que eu conheci. Eles estão dando valor um pouquinho mais agora ao Ifá, porque muita gente está procurando Ifá. Porque está obtendo respostas através de pessoas capacitadas, né? E eles não estão fazendo mais por fazer. Estão fazendo porque estão vendo pessoas decentes que estão, né, aparecendo por aí no Ifá. E o que eu posso dizer para essas pessoas é que antes de fazer qualquer coisa, antes de buscar Ifá, antes de saber o seu destino, antes de saber, vocês primeiro participar mais, né? Antes de ter medo de me procurar, precisa procurar e
procurar para fazer algum tipo de iniciação, alguma coisa assim mais pesada, vamos dizer assim, né? Pesada no sentido um compromisso maior, tem que estudar muito bem, né? As informações, estude muito bem. O IFA não torna a pessoa que faz ITFA Babalaô, ele tem um caminho para Babalaô, tirando a parte do Oluô que fala para esse iniciado que você é Babalaô, tem que tomar cuidado com isso, isso e isso, entendeu? Agora, se ele não falou nada durante a ITFA, você tem caminho para ser Babalaô, aí já é outro porém, você tem que estudar mais, pegar mais informações, porque se você fizer algo errado, quem está sendo culpado é você mesmo. Aí você vai trazer medo, segurança, vai fazer coisa errada para outras pessoas que são inocentes, não conhecem IFA no genérico, não no sentido amplo. Então tem muita gente que eu falo que faz muita coisa errada, não vai chegar na terra de IFA, muito difícil. Então para chegar até lá, precisa viver bem, ter mais tempo aqui na terra, na minha visão, isso que eu aprendi e aprendo, verdade. Então, mais ou menos isso. Pessoal, se tiver muitas pessoas quando praticam a maldade, são pessoas medrosas. Por que eu falo isso? É um ato que na cabeça do ser humano ele faz por defesa. Muitas vezes esse ato de fazer maldade, de falar maldade, é causado também pela infância, como eu falei no começo do programa, né? É causado na infância dele, por coisas que a pessoa passou, enfrentamento. Então, aqui na cabeça da pessoa começa a ficar latejando, né? E ficar lembrando. Então, tem pessoas que já foram... Você pode ver para os psicopatas, por exemplo, que estupram as prostitutas, chipicadinho, né? Estuprava a prostituta e depois matava. E o medo maior dele, o fato dele, porque era difícil essa conquista, que a gente até estudou isso uma vez na escola, de direito, falando sobre pessoas, como defender de pessoas desse tipo. Esse tipo de comportamento, que tem esse comportamento. E realmente as pessoas usam o ataque porque tem medo de ser atacado, porque são fragilizadas. Você pode perceber que tem muita gente pessoas que são policiais, pessoas que são médicos, são bem estruturados, ou tem muito dinheiro, ou esses funkeiros que aparecem na televisão porque foram de comunidade pobre e vislumbraram a riqueza e tem medo de ficar pobre de novo, vai ficar mostrando dinheiro. Humoristas, pode ver aí o Robin Williams, que é uma pessoa insegura, não era feliz, mas usava do humor para atingir a felicidade, mas não era feliz. Eu vejo um pouquinho do perfil por exemplo, do apresentador que eu gosto, do Danilo Gentili. É uma pessoa que é muito bem estruturada, mas ainda tem aquela falha do medo, que eu percebo que parece que vem do pai. Aí é uma coisa mais ancestral, que é mais ligada à ancestralidade, que aí é mais profundo a fala, né? Essa ajuda. É isso mesmo que eu quero dizer, que eu estou tentando lembrar. Então, aqui tem uma pergunta, Fabamilan. Babai Fadaió, o medo é a gente que acaba colocando a nossa origem, mas então quer dizer que essa área a gente não escolhe quando estamos escolhendo o nosso destino antes de vir à Terra? Não. Antes nós podemos vir à Terra, falar rapidamente, que já foi dito na rádio várias vezes, mas a gente pode repetir, não tem problema. Isso é um fato que a pessoa precisa estudar e precisa pôr na mente. Nós, quando estamos no Orum, a gente senta lá, fala com o Lodomar, e vem o Zodu, e a gente conversa, o papo vem e tal. Olha, eu quero ter filho, filha, esposa ou esposas.
quero ter uma casa, 2 casas, um carro. E é isso. Aí você chega aqui na Terra e cumpre parte do destino. Começa a ficar inseguro e soa na sua mente que falta mais algo. Isso é uma parte que Ori e o Ifá trabalham juntos para mudar o destino da Lua. Através de Ebó, algumas vezes para algumas pessoas de iniciação, que também pede, né, já é cumprido do céu para a Terra. Então muitas vezes isso acontece. Então medo, ninguém vai nascer com medo. O choro da criança quando sai é porque é assustador sair de um lugar confortável e depois sair de outro lugar que tem tem ar, tem outro ambiente. Então é assustador isso, porque quando a gente sai, essa é a minha visão. Posso estar muito errado do que eu estou falando, entendeu? Mas a gente não tem medo. É assustador e ficamos inseguros. Aí a mãe pega, conforta, traz o conforto. Normalmente o pai também está junto. Dá um sorriso pro neném. Eu fiz isso 2 vezes já na minha vida. Aí a criança fica mais calma. Principalmente meu filho agora, o segundo que nasceu. Então fica mais calma, o paciente viu o pai e a mãe, tem um conforto, né? Então a gente não traz isso. Tem muitas pessoas que só escolhem, eu quero ter uma vida longa, somente, vou para a Terra. Aí tem vida longa, mas não escolheu dinheiro, não escolheu esposa, não escolheu filho, não escolheu nada. Se torna muito impaciente. Aí a impaciência dessa pessoa, desse destino, acaba atrapalhando o próprio destino dela. Se não tiver pessoas capacitadas, pessoas com cultura, para poder trazer uma esperança para essa criança. Então aí ela vai para um caminho errado, aprende coisas erradas. E aí às vezes, muitas vezes não vamos recuperar, né? Então, eu aprendi com um nigeriano uma vez que quando ele não tem como recuperar, se ele fazer bad, principalmente, não tem como recuperar, aí vai para um lado do céu, que ele falou para mim que as pessoas comem cocô lá, que faz muita maldade, né? Come cocô, tem um lugar, um Orum só come cocô, merda, né? E não volta mais para a Terra. Esse destino já era, né? Então tem mais ou menos isso. Então a gente não, na minha opinião, não nasce com esse medo do céu para a Terra. Não tem isso. Tem um conforto. É a esperança de mudança. Então quem tem medo, não tem esperança de mudar, não tem esperança de crescer. Fica difícil. Nem o melhor dos sacerdotes, de todos os sacerdotes, consegue ouvir, né? Então Orumilá, ele esperava pacientemente a pessoa do lado dele. Se tivesse uma pessoa, tivesse alguma enfermidade, a pessoa do lado de Orumilá não falasse nada com Orumilá também não estava nem aí. Porque cada um tem o seu destino, né? Orumilá, que eu vejo muitas vezes, insistentemente, ajudou pessoas que quando procuravam, que dava ajuda. Quem não procurou, ele tinha paciência de correr a vida dele normalmente.